Falando de eleições, você confere agora a terceira entrevista com os candidatos à Prefeitura do Rio que não participaram do debate da Band na última quinta-feira. Ciro Garcia, do PSTU, é o entrevistado dessa quarta-feira. Olá, dando continuidade à nossa série de entrevistas com os candidatos à Prefeitura do Rio de Janeiro, hoje nós temos Ciro Garcia, do PSTU. Lembrando que a nossa entrevista tem 8 minutos e não vai ser editada. É uma oportunidade para conhecer as propostas dos candidatos e também o poder de síntese de cada um deles. Afinal de contas, quanto mais concisos eles forem, mais temas a gente consegue abordar no nosso bate-papo. Candidato, muito obrigado. A primeira pergunta que a gente faz é: por que o senhor se sente apto, preparado para assumir a Prefeitura do Rio? Bom, primeiramente, nós estamos apresentando uma alternativa socialista e revolucionária para a cidade do Rio de Janeiro. Eu quero que o Rio de Janeiro seja uma cidade maravilhosa para os trabalhadores e para os setores explorados e oprimidos dessa cidade. Ela só é maravilhosa para os ricos e poderosos. E me sinto preparado porque essa é a proposta que, desde que entrei na política da década de 70 até os dias de hoje, eu luto por ela, que é a transformação da sociedade. Derrubar a sociedade capitalista e criar uma sociedade onde aqueles que constroem as riquezas possam gerir as riquezas e, mais que isso, usufruir das riquezas que eles constroem. Vamos então avançar nas pautas para a cidade. O primeiro tema é saúde. A gente tem visto ultimamente muitas reclamações e também reportagens sobre as condições das unidades de saúde do município, algumas precisando de reformas, manutenções e também falta de profissionais. Diante desse cenário, o município tem se mostrado interessado em municipalizar unidades federais. Queria saber a opinião do senhor sobre isso e também as pautas do senhor, as propostas para a saúde. Bom, primeiramente, acabar definitivamente com as OS, com esse processo de terceirização, que nada mais é do que apropriação de verbas públicas para a iniciativa privada, além de ser um antro de corrupção e interposição fraudulenta de mão de obra. Além disso, reequipar todas as unidades de saúde do município, contratação de funcionários através de concurso público e também ampliar o atendimento na rede pública através da estatização, do setor privado, dos hospitais privados, dos hospitais ligados aos grandes planos de saúde, porque a saúde é uma questão fundamental para a classe trabalhadora e é responsabilidade do Estado, E com essas medidas eu pretendo ampliar e tratar de uma forma satisfatória para aqueles que precisam garantir uma saúde pública, gratuita e de qualidade. Candidato, agora o papo é sobre educação e uma das principais reclamações é em relação à falta de professores, mediadores e de vagas em creches. Como enfrentar esse problema? Tem a ver com a questão anterior, Também na questão da educação existe um processo de privatização em curso, através de parcerias público-privadas, Nós temos, por exemplo, um dos grandes... O Rio de Janeiro tem 40 bilionários. Um deles é o Jorge Paulo Lema, que é um dos grandes magnatas do processo da educação privada. Nós temos que, além de ampliar os equipamentos da educação pública, desde a creche, do ensino fundamental, garantir escola integral, tudo isso com contratação de profissionais, com a adoção de um plano de carreiras para estimular, inclusive, a formação continuada dos profissionais da educação de uma maneira geral. Nós também temos que avançar nessa questão. Não se resolve os problemas da classe trabalhadora do município sem atacar os bilionários. E, dentre outras coisas, a expropriação também das escolas privadas, principalmente de bilionários como o senhor Jorge Paulo Lema, para que a gente possa ampliar o atendimento de uma educação pública gratuita e de qualidade para os trabalhadores da cidade do Rio de Janeiro. Vamos passar para a mobilidade urbana, então, falar sobre transporte. A gente teve a ampliação da rede do BRT, mas a gente ouve muitas reclamações em relação a esses modais não conversarem entre si. E, além disso, aquelas velhas reclamações dos problemas antigos em relação aos ônibus convencionais. Falta de ar-condicionado, de manutenção. Como enfrentar também essa situação? Quais propostas do senhor para essa área? A nossa proposta não é gerir esse caos. A nossa proposta é mudar essa realidade. Então, uma cidade como o Rio de Janeiro, nós temos que encarar de frente. Para resolver problemas de transporte público no Rio de Janeiro, nós temos que mudar o modal. Isso significa, por exemplo, que isso se responde com o metrô, como todas as grandes capitais do mundo. O que é isso que a gente tem que fazer aqui no Rio de Janeiro? O metrô é de âmbito estatal? Primeiro, nós temos que reestatizar o metrô, assim como reestatizar os demais setores de transporte que foram privatizados, como a Supervia,
como as barcas, a municipalizar efetivamente o transporte rodoviário, né? Mas encarar de frente essa situação, estabelecer um estudo em parceria com o Estado, em parceria com a União, para que a gente possa dotar o Rio de Janeiro daquilo que ele realmente necessita, que é uma mudança do modal de rodoviário para ferroviário e, de fato, garantir a mobilidade para a classe trabalhadora do nosso município. Uma das bandeiras da atual gestão é a revitalização da região central aqui do Rio de Janeiro. Eu queria saber como é que o senhor vai fazer para atrair investimentos e efetivamente revitalizar a região central aqui do Rio. Olha, existe essa discussão sobre a revitalizar a região central, leva a um outro tema que é muito importante. É o processo de desindustrialização que o Rio de Janeiro vem passando desde a década de 80 até agora, né? Existe um processo de desindustrialização relativa no nosso país, mas aqui no nosso estado, e em particular na nossa cidade, esse processo é uma desindustrialização absoluta. Então, a revitalização passa, né, pela criação de um plano de obras públicas, onde a gente possa estabelecer, né, a construção de moradias, né, ali naquela região, expropriar aquelas que estão fechadas para especulação, para que elas possam servir como habitação, porque as construções elas têm que ter uma função social, e paralelamente a isso, né, trabalhar num plano de criação de empregos e de fomentar, né, a recriação da indústria aqui na nossa cidade, porque a questão o setor industrial é o setor que mais emprega e essa desindustrialização fez com que a gente perdesse muitos postos de trabalho, além do processo de privatização e outras questões que aconteceram aqui na cidade. Então, é por aí. Nós temos que, a partir de um plano de obras públicas, onde a gente possa fazer as obras realmente necessárias para a cidade, dentro disso aí também entra o processo de revitalização do centro da cidade. A pergunta é complementar. O senhor tem algum programa de moradia, principalmente para as áreas mais carentes do Rio de Janeiro? Com certeza. A classe trabalhadora na nossa cidade, infelizmente, mora em condições insalubres, aqueles que moram nas favelas, que moram nas periferias, e nós temos que modificar isso. Então, a nossa proposta é a dotação, dentro desse plano de obras públicas, um programa de moradias populares a custo zero, né, para a classe trabalhadora, mas onde ela possa morar com dignidade, né? E além de fazer as obras necessárias também, né, num processo de reurbanização nas comunidades, ou seja, saneamento básico, garantia de coleta de lixo regular, construção de escolas, equipamentos de saúde, contenção de encostas, dragagem de rios, ou seja, tudo aquilo que faz com que as pessoas possam morar com dignidade, isso é fundamental e é isso que a gente pretende implementar. Quase 40 segundos para a conclusão, suas considerações finais. Para garantir tudo isso, não vai ser através dessa Câmara Municipal, onde a esmagadora maioria daquelas pessoas que lá estão foram eleitas com investimento dos ricos. Para você eleger alguém é muito dinheiro, né? Nós vamos nos apoiar em conselhos populares, né? Nos apoiando nos sindicatos, nas associações de moradores. Nós queremos que o orçamento da cidade do Rio de Janeiro seja definido pelos trabalhadores. Então, o orçamento do transporte tem que ser definido pelos trabalhadores do transporte, pelos usuários do transporte. Na saúde, da mesma forma, na educação, da mesma forma. Isso vai se dar através de conselhos populares, onde os trabalhadores vão poder definir a totalidade do orçamento, e não via Câmara Municipal. Se vamos nos apoiar no processo de mobilização popular para isso acontecer. Ciro Garcia, do PSTU, muito obrigado pela participação. Eu que agradeço. Voltamos ao estúdio.